Salve galerinha, eu sou o professor Wagner e nesta aula falaremos sobre força elétrica resultante, soma vetorial e problemas em que há a força elétrica e o peso. Lembrando que a condição de equilíbrio é que a soma das forças seja igual a zero. Para corpos extensos, a gente ainda tem que levar em conta que a soma dos momentos ou a soma dos torques também tem que ser igual a zero. Pegando aqui uma situação em que eu poderia ter um objeto qualquer, seja um corpo ou uma carga elétrica, submetido a três forças. Será que esse sistema estaria em equilíbrio se estivesse sujeito a apenas estas forças? Vamos fazer a decomposição do vetor A, porque o vetor B e o vetor C, um está na horizontal, o outro está na vertical. Quando eu fizer a decomposição, eu vou deixar de utilizar o vetor em verde, que é o vetor A, e vou usar apenas as componentes horizontal e vertical deste vetor. Coloquei aqui uma linha só para servir de guia na horizontal e outra aqui vertical, paralela ao eixo Y e aqui paralela ao eixo X. Repare, a projeção desse vetor A no eixo X é a minha componente AX. A cosseno θ. Macete. Se está com o ângulo, a componente que está com o ângulo é a cosseno. Cosseno com o ângulo. Já a projeção do vetor verde no eixo Y é o AY, A sem o ângulo, A seno θ. Repare que agora fica mais fácil de percebermos que há o vetor B, horizontal para a esquerda, há o vetor laranja, o AX, horizontal para a direita. Os dois têm o mesmo tamanho, portanto, na horizontal, a soma das forças é zero. Na vertical, AY e C têm a mesma intensidade. Então, a soma destes vetores é igual a zero, condição de equilíbrio. Então, se este objeto tivesse proporções desprezíveis, dimensões desprezíveis, ele estaria em equilíbrio. Uma outra forma de verificarmos que o objeto está em equilíbrio ou que a soma de forças é igual a zero é fazer a soma vetorial de maneira geométrica. Vou desenhar aqui o vetor B. Extremidade superior de um na extremidade inferior do outro. Para fazer soma de vetores através de geometria. Vetor A. E falta só o vetor C. Repare que aqui eu não precisei utilizar componentes, mas eu sei que se eu, do mesmo ponto que eu parti, eu terminei, eu sei que sempre que esses vetores formarem uma figura fechada, a soma das forças é igual a zero. Então, tanto faz decompor em componentes ou usar a geometria do problema é equivalente. Dito isso, vamos resolver o nosso problema de força elétrica e peso em um mesmo sistema. Pêndulo elétrico de comprimento L, desconhecido, poderia ser calculado a partir destes dados que temos. Massa 0,12, eletrizado com carga Q. É repelido por outra carga fixa igual a ele no ponto A, ou seja, Q e Q têm a mesma intensidade. A figura mostra a posição de equilíbrio do pêndulo, ou seja, soma das forças igual a zero. Sendo a aceleração gravitacional 10 metros por segundo, calcule Q. Repare, eu tenho a gravidade aqui, a aceleração gravitacional, e tenho a massa, consigo calcular o peso. Ou seja, posso traçar aqui a minha força. Eu não sei qual é o valor do Q, nem sei qual é o valor deste Q, mas eu sei a distância entre as cargas. Então, eu posso considerar que, sendo duas cargas positivas, está ocorrendo uma força de repulsão. Só com essas duas forças aqui eu já conseguiria resolver o problema, mas vou traçar a força que falta, atuando nessa carga que eu peguei da esquerda. Para falar bem a verdade, essa esfera A também está sendo repelida, repulsão é mútua. Mas aqui a gente tem a força de tração. Quando esta carga está sendo puxada tanto para a esquerda quanto para baixo, ela traciona o fio. Se a corda não oferecer essa força aqui, o sistema não estaria em equilíbrio. Poderia decompor em componentes, mas não vou. Vou fazer a forma geométrica. Repare, força elétrica, tração e peso, formando uma figura fechada. Entre a força elétrica e a tração, eu tenho um ângulo θ que segue a mesma geometria do problema original. 0,3, 0,4.
Repare, cateto adjacente, cateto oposto. Da trigonometria a gente sabe que tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. Estes dois triângulos são semelhantes. Ou seja, eu consigo calcular a tangente do ângulo θ e depois posso fazer uma relação entre força elétrica e peso e a tangente deste ângulo. É o que eu farei. Tangente de θ, cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas a tangente de θ também pode ser calculada através desta outra figura, 0,4 sobre 0,3. Eu poderia aqui multiplicar por 10, tanto em cima quanto embaixo, para chegar em 4/3. Também poderia fazer a divisão, 1,333, um número bem ruim, uma dízima periódica. Se eu estou falando da mesma tangente de θ, eu estou falando que o peso sobre a força elétrica é igual a 4/3. Tangente igual a tangente, peso sobre força elétrica igual a 4/3. É o que está escrito aí. Agora, vou multiplicar cruzado esses valores. 3P, 4 a força elétrica. Eu sei que a expressão da força elétrica é K, Q distância ao quadrado, as duas cargas são iguais. Q vezes Q é Q ao quadrado. A constante eletrostática não foi dita o valor aqui. Vamos utilizar o valor 9 vezes 10 elevado a 9, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Repare, a distância eu estou colocando 0,30 como 3 vezes 10 na menos 1, porque como nós já temos várias potências de base 10, mantive. 3 vezes a massa. Estou fazendo a mesma coisa aqui. Ao invés de usar a massa com 0,12, eu estou escrevendo como 12 vezes 10 elevado a menos 2. Ou seja, andei duas casas para a direita e escrevi um expoente com uma base 10 com expoente negativo. E repare que interessante. Aqui 4 vezes 9, aqui 3 vezes 12. Não deve ser difícil de perceber que 4 vezes 9, 36. E o meu 3 vezes 12 também resulta em 36. Vou cortar os 36, ficando agora com 10 elevado a 9 dividido por 10 elevado a menos 2 e esse 9. Continuando a conta. Aqui eu tenho uma divisão de potências de base 10. Ou então, esse 10 que está aqui dividindo, eu passei para cá, multiplicando. 4 vezes 10 elevado a 9, multiplicava aqui ao quadrado, eu passei dividindo. 36 dividido por 4 é 9. E realizando as operações aqui, ó, mantenho a base, somo os expoentes menos 1 mais menos 2. E subtraio o expoente que está embaixo. Menos 2 menos 1 menos 9 resulta em menos 12. Resultando, portanto, que raiz de 9, 3. Raiz de 10 elevado a menos 12 é 10 elevado a menos 6. Para a gente extrair a raiz de um expoente, a gente pode pensar o seguinte. Raiz de 10 elevado a menos 12. Raiz quadrada. É igual lista de vestibular. Quem está por dentro do assunto, quem está por dentro da raiz, está por cima. Quem está por fora da raiz está por baixo. Ou seja, 10 elevado a menos 6, porque menos 12 sobre 2 resulta em menos 6. Este é o valor da nossa carga elétrica em coulombs. Vamos para mais um exemplo. 3 pequenas esferas A, B e C com cargas elétricas 2Q, Q e Q estão alinhadas como mostra a figura. Então está aqui a figura, 3D é a distância entre A e B e D é a distância entre B e C. A esfera A exerce sobre B uma força elétrica de 2 vezes 10 elevado a menos 6 N. Qual é a intensidade da força elétrica resultante que A e C exercem sobre B? A gente já sabe que A exerce sobre B esta força de intensidade 2 vezes 10 a menos 6. Vamos fazer com bastante calma. A esfera C positiva de carga Q repele a esfera B. Da mesma forma que B repele C. Ação e reação.
A esfera A repele a esfera B, assim como é repelida por esta esfera B. É lógico que também haveria interação entre A e C, mas eu só estou interessado no que ocorre com esta carga B. Eu quero saber qual vai ser a resultante destas duas ações, da força AB e da força CB. Bora lá. Com base no que foi dito no enunciado, eu preciso saber a minha FBC, que é exatamente igual a FCB. As cargas B e C, Qzão e Qzão, ó, Q e Q. A distância é simplesmente D e o K é a minha constante eletrostática. Não tenho nada a fazer com esse termo, mas vamos olhar para o que acontece com o FAB, embora ele já tenha sido dado. A força de A sobre B é esse número. Mas repare, K, QA, QB. Qual é o valor do meu QA? 2Q. Então, coloquei aqui o 2Q, o K nem substituir porque não vou precisar. Qual o valor da carga B? Qzão. Tá ali. A distância entre A e B não é mais D, é 3D. Ou seja, 3D ao quadrado. O quadrado vem da fórmula. E eu sei que esta força vale 2 vezes 10 a menos 6. Eu quero achar alguma coisa parecida com isso e eu estou vendo que eu estou chegando nisso. Repara aí. O 2 eu posso simplesmente cortar. Eu tenho 2 dos dois lados. Cortei o 2. Ficou só 10 a menos 6 desse lado aqui. 3 ao quadrado, 9. Minha distância é ao quadrado. Repare que agora eu posso escrever que o 9 que está dividindo passa para cá multiplicando. K, Qzão, Qzão, distância ao quadrado, é exatamente a minha força BC. Repare que eu calculei a minha força BC olhando só para o que ocorria entre A e B. Mas ele não quer saber a FBC, ele quer saber a força elétrica resultante. Vamos lá, força elétrica resultante. Inicialmente aqui eu tinha desenhado as setinhas do mesmo tamanho, eu não tinha nenhuma ideia a priori sobre qual era a intensidade. Agora eu já estou vendo que a FBC é 9 vezes 10 na menos 6 newtons, enquanto a outra é 2 vezes 10 na menos 6. Então eu tenho uma força para a esquerda que vale 9 vezes 10 na menos 6 e uma força para a direita que vale 2 vezes 10 na menos 6. A força resultante vai ser, como tem a mesma direção em sentidos contrários, basta subtrair 9 menos 2, 7 vezes 10 elevado a menos 6. É bastante intuitivo, é como se fosse um cabo de guerra. Você tem uma força de maior intensidade puxando para a esquerda e outra de menor intensidade, a resultante vai ser 9 menos 2, 7 vezes 10 na menos 6, ou 7 micronewton. A direção é horizontal, sentido para a esquerda. Completamente caracterizada essa força. Vamos para mais um exemplo. Em um sistema de eixos 0xy, são colocadas 3 partículas eletrizadas. Uma carga aqui, outra aqui e outra ali. Basicamente, a pergunta é: qual vai ser a intensidade da força resultante nesta carga de prova menos Q? Duas cargas de mesmo sinal, negativo e negativo, elas não têm a mesma intensidade, mas repare que elas vão estar se repelindo. Esta carga que está no ponto A repele esta outra. Eu quero saber a resultante nesta carga de teste. Carga negativa com carga positiva. Aqui ocorre uma força atrativa, usando soma de vetores. A minha FA, geometricamente, desenho a minha FB. Se você for fazer no caderno, tenta manter a mesma proporção, usar o mesmo número de linhas que você desceu aqui, desce aqui, usa algum parâmetro para poder comparar. Não é difícil de perceber que a minha resultante está na horizontal. Era uma questão de vestibular. Força eletrostática resultante na carga de prova menos Q tem direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Eu dei uma bela de uma resumida na questão ao não ler, mas por que a FA e a FB
acabam resultando numa força horizontal? Porque é simétrico. Essa carga aqui ela é positiva, essa carga é negativa e essa é positiva. Elas têm a mesma intensidade e estão à mesma distância desta carga aqui. Portanto, a única coisa que difere são as direções, que não são as mesmas. Aqui nós temos essa direção, meio que nordeste talvez, e essa outra que está aqui para baixo e para a direita. Somando, chego a essa conclusão. Se você gostou deste vídeo, não esqueça, curta. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Há uma outra sequência de aulas com campo elétrico, há mais vídeos sobre força elétrica. Siga acompanhando o canal. Valeu!